de como foi que eu comecei essa jornada para chegar em tudo isso e entender tudo que eu estou entendendo para compartilhar com você aqui, tá bom? Tá. Então, eu segui os padrões tradicionais da sociedade. Então, falaram para mim que eu tinha que estudar, eu fui estudar. Eu fui fazendo tudo o que falavam que eu deveria fazer para poder, enfim, me realizar, para poder ter prosperidade, para poder chegar onde eu almejava, né? Poder realizar meus desejos e tudo mais. Então, eu me formei, fiz engenharia civil, trabalhei 7 anos na área, fui muito, muito realizada. Mas daí chegou num patamar ali onde eu não conseguia mais crescer, né? Eu cheguei num ponto e aí aquele era o salário. Se eu quisesse mais, eu teria que trabalhar muito mais. E aí eu comecei a ver que aquela direção não ia me levar muito além do que eu já tinha chegado, onde eu tinha chego ali, né? E aí Uhum. eu resolvi empreender, fui empreender, tive 3 empresas, né? Abri uma nos Estados Unidos, depois abriu duas no Brasil e trabalhei com produtos naturais, com tecnologia, eu desenvolvi uma plataforma. E a vida foi passando e as coisas foram indo, e parece que eu dava sempre um passo para frente, dois, três para trás, um para frente, dois para trás, sabe? E as coisas sempre muito difícil, sempre muito sofrida e sempre achando que, sabe quando você acha que agora vai, mas depois acontece alguma coisa e dinheiro vai embora e quebra isso e quebra aquilo, e funcionário pede a Uhum. conta e processo, e aí, tipo, era uma sensação de que a vida não fluía, sabe? Que a vida ela estava Uhum. enroscada, a sensação que eu tinha é que ela estava enroscada. E que nada efetivamente, por mais esforço que fizesse, porque eu lembro que eu cheguei em uma época que eu trabalhava muito, assim, muitas horas, nada efetivamente que eu fazia me levava para um lugar que eu queria, sabe? E aquilo começou a me Uhum. incomodar, me incomodar, me incomodar, e eu comecei a buscar expansão de consciência. Eu fiz um trabalho com medicinas da floresta e comecei a entender que era muito além do que os meus olhos podem ver, né? Que esse jogo tem uma regra, o jogo na Terra tem uma regra. E aí eu comecei em busca de entender mais. E aí tem uma frase do Nikola Tesla que fala que se você quiser entender se você quiser saber os segredos do universo, você tem que entender sobre energia, frequência e vibração. Já ouviu falar sobre essa frase? Já ouvi. Hum, perfeito. Então, aí eu comecei, dentro desse conhecimento que eu estava buscando, eu comecei a estudar mais sobre isso. E aí juntou várias coisas, a minha mediunidade abriu. Além das informações da Terra, vamos dizer assim, eu comecei a fazer conexões com outras dimensões que também ampliavam a minha visão sobre tudo o que que é essa experiência terrena, o que que a gente está fazendo aqui, o que que a gente veio para fazer e tudo mais. E aí eu entendi que tudo, na verdade, é uma ilusão. É uma ilusão para que a gente possa viver acreditando que a gente é essa matéria, que a gente é esse corpo, e que, na verdade, a gente está aqui para aprender a amar. Você acredita nisso? Uhum. Essa é a Trato maior sim. Essa é a missão de É. todos os seres humanos aqui na Terra, né? Quando você fala, nossa, parece que está faltando alguma coisa, né? Eu sinto que eu tenho alguma coisa para fazer. O nosso processo aqui, ele é todo voltado, tudo que a gente está vivendo, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja, né, com os funcionários, seja, né, com a família, é sempre um convite para a gente amar mais, para a gente amar mais, tá? Então, a terceira dimensão, ela é fechada nessa. Então, esse gráfico que eu estou mostrando para você aí, o funil, a terceira dimensão é o resumo das frequências que nós somos capazes de vibrar nessa terceira dimensão. Né? Você, como eu e qualquer outro ser que tem um coração que bate, emana uma frequência, né? Qualquer ser vivo aqui Uhum. que tenha um pulsar dentro dele, não necessariamente um coração, mas que tenha um pulsar, ele está emanando uma frequência. E essa frequência ela vai estar dentro dessa linha que vai do 0 ao 1000, que é a terceira dimensão, tá? Então, cada vez que o nosso coração vibra, né, e bate ali, ele emana essa frequência e conecta a gente com uma dessas estações, vamos dizer, com uma dessas dimensões, estação, enfim. São em hertz, né, 20 hertz, 30 hertz, 200 hertz, e aí conecta a gente com essa dimensão. E aí, a gente, uma vez que é conectada com essa dimensão, a gente passa a se conectar com tudo que está nessa dimensão, tá? Tá me ouvindo bem? Tô tranquilo. A gente começa a se conectar com tudo que está nessa dimensão. Então, as pessoas que estão nessa dimensão de 150 começam a se conectar com todas as pessoas que estão na mesma dimensão que ela, tá? E Uhum. aí, e assim por diante. E aí, a média da Terra, na verdade, nós estamos.
nessa média aqui de baixo, abaixo do perdão, porque para a gente conseguir chegar ao amor, ou seja, para a gente conseguir cumprir o que nós viemos fazer aqui nesse plano, que é a gente aprender a amar, nós temos que vencer tudo isso aqui, nós temos que vencer, é uma escala, é como se fosse uma jornada que nós temos que fazer para chegar na frequência do amor, tá vendo? Tá conseguindo ver Uhum. aqui meu mouse? Sim, tô vendo. Perfeito. Então, e aí nós temos o lugar que mais segura pessoas, que é a falta do perdão. Então, a média da Terra está vibrando nessa frequência de baixo aqui, tá? A gente então tem uma quantidade muito grande de negatividade, uma desconexão muito grande com as dimensões superiores, né? Vitimismo, que é a base né? Tá todo mundo jogando a culpa para fora, ninguém assumindo as responsabilidades, assim, a média, né? Pelo menos não quer assumir, está sempre buscando um responsável do porquê que está na situação que está, o porquê que está vivendo as situações que está vivendo, né? Uma mente muito turbulenta, onde tem muito ansiedade, depressão, estresse, né? E as pessoas, elas estão presas no pequeno eu, vamos dizer assim, né? Elas acreditam que elas são essa mente, que elas não são uma mente superior. E é óbvio que tudo isso drena muita energia do ser, por isso que ele não consegue realizar nada, porque toda a energia dele está sendo drenada para poder combater essas frequências que estão, né, que estão empurrando ele, né, o ser para aquela frequência, e essa frequência é muito desconfortável, então o corpo ele fica vibrando, tentando sair dela, tentando sair do medo, tentando sair da raiva, mas ao mesmo tempo girando ali e gastando energia sem necessariamente saber como sair delas, tá? Uhum. A meta, né, obviamente, de quando a gente consegue sair dessa frequência, de quando a gente consegue vencer e começa a ir ali para uma razão, a gente aceita as coisas como elas são, a gente para de querer que os seres sejam diferentes, as pessoas, as coisas, a gente entra num processo de aceitação, de entender que a gente já é abundante, que não falta nada, né, que é a ilusão da falta que faz faltar. A gente entra num processo de razão, de compreensão e começa a acessar a frequência do amor. E aí a gente vai encontrar com as frequências que a gente, no final das contas, o que a gente busca de verdade, por trás de todos os desejos, são essas duas frequências que estão depois do amor, que é a paz e a alegria. É ou não é? Uhum. É verdade. É, porque no final você quer uma condição financeira para você não ter que ficar preocupada com os boletos, para você não ter mais que. Uhum. Você quer a condição financeira para você viajar mais, para você ter coisas bonitas, para você. Porque você quer se sentir feliz. Você quer a Isso. felicidade. Então, a nossa busca não são necessariamente pelas coisas materiais, mas pela ilusão que a gente acredita, né, que as coisas materiais vão trazer quando, opa, deixa eu voltar aqui, quando a gente entra, né, nesse estado de paz e alegria. Tanto que tem muitas pessoas que chegam e alcançam muitas das condições financeiras, mas elas não encontram a paz e a alegria, porque uma coisa não necessariamente é ligada com a outra, né? E eu muitas vezes me vi passando por vários momentos em que eu chegava e falava, nossa, mas eu não estou encontrando o que eu queria aqui. Aí eu chegava às vezes com um salário de 10 mil, depois 25 mil, e eu falava, nossa, mas não achei ainda o que eu estou buscando, porque faltava essa paz dentro de mim, né? Faltava essa alegria dentro de mim. E dentro dessa falta, é lógico que eu ficava angustiada, e aí eu começava a criar problemas, às vezes até num patamar que eu já estava bem, e criar problemas porque eu não tinha encontrado o que eu tinha, o que eu estava buscando. Eu não estava buscando de verdade, era o dinheiro na conta, porque aquilo era. Eu achei que ia vir alguma coisa depois que aquilo viesse, entendeu? Uhum. E nunca chegava, porque na verdade eu não tinha conseguido alcançar a frequência do amor ainda, tá? Então, a nossa meta aqui é a gente conseguir atingir esses níveis aqui superior. E tem uma coisa muito legal também que eu gosto, quero compartilhar com você, é que você sabe qual que é a frequência da prosperidade? Não. A frequência da prosperidade é 888 Hz. Então, Uhum. a pessoa que está vibrando nessa faixa aqui de baixo, ela sequer tem a chance de se conectar com a prosperidade. A prosperidade, a abundância, na verdade, ela é um prêmio, né? Um prêmio para aqueles que conseguiram alcançar a frequência. Então, não é sobre você ir atrás do dinheiro, é sobre você aprender como vibrar da forma certa para que o dinheiro venha até você. Consegue entender isso? Consigo. Uhum. Perfeito. Então, esse é um ponto importante, né, para você trazer, ampliar a tua compreensão aqui. Deixa eu só tirar que tá. Aí.
Então, esse é um ponto bem importante para ampliar a tua compreensão, trazer, né, ampliar a visão em relação à experiência terrena, porque a experiência terrena, no final, o objetivo principal nosso é alcançar essas frequências maiores. Uhum. E deixa eu trazer aqui para ti. E aqui, junto com essa ampliação, quando a gente vai saindo da vergonha, da culpa, da apatia, e a gente vai subindo, né? Nós vamos acessando também uma visão de Deus, né? Como a gente vê Deus. Então, quando a gente está nesse lugar aqui de culpa, medo, apatia, a gente consegue ver Deus como um Deus vingativo, que pune, que vai para o inferno, que condena, que desrespeita, que é punitivo, né? Quando a gente está vibrando nessa faixa, a nossa visão de Deus é essa. Quando a gente passa da faixa da coragem, e quando a gente está aqui nessa faixa de baixo, nós estamos na fase de contração. Quando a gente passa da fase da coragem, que a gente cria coragem, consegue vencer isso aqui, e cria coragem para ir para um nível superior de frequência, a gente entra para a fase de expansão. E aqui a gente começa a acessar a verdade. A gente começa a entender que Deus é misericordioso, que Ele é amoroso, que Ele é sábio, né? Antes a gente até enxerga quando está aqui, mas quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, né, que está relacionado com a gente mesmo que está atraindo por conta da frequência, a gente começa a colocar o Deus como o responsável, porque aqui lembra que é o processo do vitimismo. Então, alguém Uhum. precisa ser responsável pela dor que eu estou sentindo aqui. O ponto é que essa dor que eu estou sentindo aqui sou eu mesma que causo ela com a vibração que eu escolho vibrar. Consegue entender isso? Sim. Isso aqui é uma escolha, tá? Mas aí eu vou trazer um ponto para você. Ele é uma escolha desde que você não esteja preso no seu passado. Se você estiver preso no seu passado, não é uma escolha, tá? Se você estiver preso em dores, em traumas, em situações do teu passado, vibrar nessas frequências aqui não é mais uma escolha. Você vibra sem você querer. Porque se a tua criança se prendeu em tristeza em algum momento, em medo, em raiva, em orgulho, se ela se sentiu muito culpada, passou uma vergonha muito grande, e você se prendeu, a criança está presa lá e aí você volta para essas frequências sempre que algo no teu presente faz você lembrar o que você passou lá no passado. Você praticamente é como se você levasse a sua mente de volta. Você dá um mergulho na dimensão do passado e você acessa novamente a mesma frequência. Consegue entender isso? Sim. Uhum. Então, essa é a razão porque a maioria dos seres não consegue vencer, não consegue ultrapassar e acessar frequências de níveis superiores. Porque enquanto eles estão caminhando, e aí eu quero ter coragem, eu vou indo, eu vou amar, né? Eu vou, e aí acontece coisas que traz uma lembrança, remete ao passado e pum, eles caem de novo aqui e volta no lugar de contração. Então, o desafio dessa jornada é a gente conseguir se desconectar do que já foi, para a gente poder seguir para o que está por vir. Consegue entender isso? Certo. Uhum. Consigo.